Um urso pardo, 2 elefantes e um pinguim. À primeira vista, eles parecem não ter muito em comum, mas por trás de todas as diferenças, suas histórias se assemelham. Isso porque todos esses animais foram resgatados depois de passarem por situações de maus tratos e violência. Agora encontraram acolhimento, cuidados com a saúde e, claro, muito carinho. 3 histórias de animais resgatados pelo Zoo Pomerode. E para falar sobre superação e recuperação de animais que passaram por maus tratos, eu recebo aqui na Rádio CBN agora a bióloga do zoológico, Thaís Daiane Isidoro. Thaís, bom dia, seja bem-vinda à Rádio CBN. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Thaís, como os animais foram resgatados? Como é que a gente pode colocar aqui em evidência essa conversa e vamos falar desse urso pardo, das 2 elefantes e também desse pinguim que hoje vivem, que hoje estão sim com uma nova vida no Zoo Pomerode? Então, esses animais, né, como você disse, têm umas histórias que se assemelham porque todos eles são animais sem condições de voltar ao ambiente natural. Chegaram por diferentes motivações, né? No caso do urso, ele veio de circo, quando teve o período ali da legislação que proibiu animais em circo, então esse animal foi entregue ao zoológico, né, viveu 10 anos nessa outra instituição, não tinha condições de ser reintroduzido, né, tem algumas deformidades físicas em função da jaula onde ele vivia, né, teve as garras arrancadas, algumas deficiências nutricionais, então é um animal que foi acolhido e passou por todo um procedimento para conseguir se adaptar e hoje ter uma nova vida, né? Mesma situação das 2 elefantes, que também eram animais de circo, viveram quase 40 anos em circo, fazendo apresentações, sempre juntas, né? E vieram apreendidas através do Ministério Público, em conjunto com o IBAMA, foram retiradas desse circo e trazidos para o zoológico, né? Para que também pudessem ter uma nova oportunidade. E o pinguim, né? Foi o mais recente a chegar para a gente. Ele foi um indivíduo atropelado, né, em alto mar por uma embarcação e isso causou algumas sequelas, inclusive um coágulo, né, na cabeça do animal que compromete algumas funções nervosas. Então, ele tem dificuldade para se alimentar sozinho, para se movimentar sozinho e também isso impede que ele volte ao ambiente natural, né, conviver com os outros da sua espécie, porque ele não consegue acompanhar o desenvolvimento e precisa de auxílio para poder sobreviver. E em que condições chegaram esses animais até vocês e como que eles chegaram? Vocês que vão ao encontro, vocês abrem as portas e se colocam à disposição? É uma negociação direta, indireta? Como é que também é tudo isso nos bastidores para poder então proporcionar esse novo lar para os animais? O zoo, ele não é nenhum órgão fiscalizador, então nós não fazemos essa atividade de ir buscar o animal. Isso tudo é mediado pelo IBAMA, às vezes ICMBio ou pelos órgãos estaduais, inclusive Polícia Ambiental. Então, esses órgãos que, né, recebem os animais que precisam ou que são encontrados em situações, né, de maus tratos através dessas apreensões e procuram o zoo para saber se nós temos a capacidade de estar recebendo o animal para prestar os cuidados que ele necessita. No caso do pinguim, que não foi uma apreensão, né, de animal de circo como os outros, foi um resgate, aí existem as ONGs e outras instituições que fazem esse trabalho de resgate e reabilitação dos animais em situação de vulnerabilidade, fazem todo o tratamento e quando não tem condições de retorno para o ambiente natural, daí também entram em contato com o zoológico para ver se a gente tem como receber o animal. Ô Thaís, como é que é o cuidado desses animais silvestres quando estão ali com vocês? Eles vieram desse procedimento, né? Mas aí começam a viver no zoológico. Então eles chegam, a gente passa primeiro por um processo de adaptação, né? Porque é um ambiente novo para ele, conhecer também a equipe que vai estar com ele naquele momento. Então ele fica primeiro num setor interno do zoológico para a gente ter acompanhamento de como está a saúde, que condições que esse animal chega, né? E depois vai fazendo a adaptação dele à alimentação que a gente tem disponível, a equipe de cuidadores que vai, né, prestar os cuidados diários desse animal e adaptação ao ambiente. Como é, por exemplo, o pinguim, que é um animal que a gente já tem um grupo de pinguins, então ele é um indivíduo novo, ele vai ter que ser integrado a esse grupo, né? Então a gente vai fazendo um processo de aproximação. Então a gente coloca o animalzinho novo lá junto com o grupo, fica sempre alguém supervisionando qual que vai ser a interação, se eles vão interagir ou não, né? Depois de um tempo, esse animal volta para essa área interna do zoológico, né? Para passar mais um período de acompanhamento. E assim a gente vai fazendo ao longo dos dias até a gente perceber
que todos os outros animais do grupo já aceitaram esse novo indivíduo e que eles já viraram amigos, digamos assim, né? Então, para esses animais que a gente já mantém a espécie, tem esse processo de aproximação. No caso das elefantes, um pouquinho diferente. A gente não tinha nenhum elefante, né? Então, a gente só preparou um ambiente para que essas duas pudessem viver. Então, elas já viviam juntas no circo, chegaram juntas no zoológico, elas não precisam desse processo, digamos assim, é só adaptação ao zoo mesmo. Mas cada espécie tem as suas características, né? Então, para algumas a gente tem que dar mais atenção, né, à alimentação, outras a como vai ser a interação com o ambiente ou com as outras espécies. Então, cada animal a gente tem um cuidado diferente para ir fazendo essa adaptação dele, né? Uma dúvida, no feminino, elefantas? Pode ser. E então, no caso, essas duas elefantas, que elas viviam, então, num circo e passaram 40 anos acorrentadas pelos pés. Me chamou a atenção, além de todo esse sofrimento, claro, mas também a idade, 40 anos. Quando que vive um elefante? Qual é a idade de um elefante? A média de expectativa é de 60. Então, com esse histórico, foram 40 onde elas já estiveram no circo. E elas estão com a gente 12 para 13 anos. Então, o que a gente tem de informação, né, da origem delas e pelas estimativas, uma delas está com 55 anos e a outra completa os 60 anos em janeiro. Né? Então, são animais idosos que a gente tem hoje no zoo, talvez são as mais idosas que a gente mantém. Então, também é um período diferente, né? Um animal idoso precisa de outras atenções. Thaís Daiane Isidoro, conosco hoje aqui na Rádio CBN, ela que é bióloga do Zoo Pomerode. Aqui a gente está trazendo como destaque a história de 3 animais, o urso pardo, essas 2 elefantes e também de um pinguim que eles foram resgatados e hoje eles estão sim vivendo no zoológico, recebendo muita atenção e se tornando também cases o próprio Zoo Pomerode. E aí, Thaís, eu te pergunto, além desses animais, temos outros que passaram por situações semelhantes? Hoje, quantos animais que estão no zoológico foram resgatados nos anos anteriores e vivem ali com vocês também? A gente tem uma grande população, né? Dos 1.011 animais que a gente tem no zoo hoje, 77% são animais que vieram ou de apreensão, no caso, né, das elefantes, do urso, ou de resgate, como é o caso do pinguim. Então, todos os animais que sofreram algum tipo de acidente, de maus tratos e não têm condições de retorno ao ambiente natural. Né? E os outros 23% são animais que já nasceram no próprio zoo ou instituições parceiras que fazem parte dos programas de conservação de espécies ameaçadas, né? Então, isso é importante a gente aproveitar esse momento para enfatizar que nenhum deles é retirado de natureza. Ao contrário, né? O zoo é uma instituição que acolhe esses animais que estão precisando do trabalho de conservação ou desse trabalho de cuidado, de uma atenção especial, porque não podem mais viver sozinhos. Você falou 1.111 animais hoje no zoo? 1.011. 1.011 animais de quantas espécies? 242 espécies. 242 espécies. Olha, que trabalho nos bastidores para poder administrar essa realidade, 1.011 animais, 242 espécies. E o dia a dia desses animais, são quantas pessoas que hoje, junto com você, fazem também todo esse atendimento? Hoje o zoo conta com uma equipe de mais de 40 funcionários, né? Todos os dias tem funcionários, todo dia tem cuidador, né? Tem biólogo, tem pessoal da nutrição, entre os outros setores que a gente tem no zoológico para que os animais sejam sempre atendidos. Então, realmente é um desafio, né? Porque dentre esses 1.011 a gente tem desde um passarinho, um canarinho, um elefante, né? Aves, mamíferos, répteis, cada um com sua particularidade. Então, é um trabalho diário para a gente também de aperfeiçoamento, de continuar estudando o que é melhor para aquela espécie, para o bem-estar dela, né? Realmente uma equipe que, um zoológico, a equipe ela tem que estar sempre muito atenta aos animais, né? Esses seres que estão lá, para que a gente sempre possa dar o melhor para eles. A gente imagina o zoológico de Pomerode, por exemplo, quem não passou pelo zoológico enquanto estudante, que teve um dia especial, que se organizou com a sua escola, viveu uma noite, primeiro uma noite que antecedia essa viagem, assim, aquela tensão máxima, e depois realmente vivendo intensamente aquele momento com seus amiguinhos escolares ali dentro. Continua tendo esse atendimento junto às nossas escolas, esse dia especial de estudo e de visitação no zoo? Sim, a parte da educação é um dos grandes pilares hoje dos zoológicos, né? Então, é uma das nossas principais funções. Esses animais que a gente abriga lá, né, como esses animais resgatados, eles são inclusive os nossos embaixadores, né, que a gente chama eles, porque eles nos ajudam a fazer esse trabalho de conscientização com os visitantes e com os grupos escolares que chegam. Então, com os visitantes que vão no dia com a família, no fim de semana,
semana a gente tem um tipo de abordagem, né, através de apresentações, oficinas, exposições, interações com esse público, e com as escolas a gente também tem um outro trabalho bem específico, justamente para que a gente possa tornar essa visita um momento pedagógico para esses alunos, esses professores, e eles terem no zoológico um espaço para aprender mais sobre aqueles animais, sendo que o nosso foco principal é que todos eles saiam de lá entendendo quais são as ameaças que essas espécies enfrentam nos dias de hoje e como cada um de nós no dia a dia pode ter atitudes que minimizem esses problemas e que ajudem a proteger ainda mais esses animais, né? Então essa é a mensagem principal que o zoológico quer passar para cada visitante. Hoje você é bióloga do Zoo Pomerode. Enquanto estudava ali nas séries iniciais, né, recém-chegada na escola, chegou a visitar também o zoo? Sim, eu fui nas séries iniciais. Na primeira série foi, acho, meu primeiro contato com o zoológico. Lembra desse momento? Lembro com a turminha. Claro, o zoológico tinha uma conotação diferente, evoluiu bastante ao longo dos anos, mas realmente é algo muito marcante na história de qualquer pessoa, né? E o que te levou, Thaís, a estudar essa área e também, né, se colocar à disposição do Zoo Pomerode? Sempre, assim como 90%, acho, das crianças, quando a gente pergunta se gostam de animais, todo mundo gosta, né? Então, desde a infância, eu sabia que o que eu queria fazer no futuro era algo que envolvesse animais. Ainda não tinha noção, talvez, dos cursos que existiam para essa área. E no decorrer da idade escolar, com as disciplinas, os professores, eu descobri que era a biologia, né? Durante a faculdade, então, também fizemos uma nova visita ao zoo, onde eu vi o trabalho, né, conheci mais os bastidores, porque as universidades também a gente tem um atendimento diferenciado por terem esse outro interesse técnico, né, no conhecimento do zoológico, e realmente eu vi que era uma oportunidade onde eu poderia estar ajudando finalmente os animais, que era meu objetivo principal, né, e estar realizada profissionalmente. Desde então venho me esforçando para continuar nesse trabalho. Legal. Muitos ouvintes da nossa companhia aqui também, né, levando a CBN de carona ou aqui atentos a essa nossa conversa, entre eles o Fábio Pedroso, também o vereador Silvio Zimmermann, aqui de Blumenau, o Vendelino Rodrigues colocando diariamente, levando vocês e agora também acompanhando essa nossa entrevista, a Cecília do Progresso também nos acompanhando aqui, e aí o Gerson de Gaspar, o nosso ouvinte, ele deixa uma pergunta para você. Como é que está sendo o trato dos macacos com esta crise envolvendo a febre amarela, inclusive informações desencontradas, né, achando que podem ser sim os macacos uma ameaça, passando para o homem essa doença ou não. Como é que esse assunto é lidado ali com vocês também no zoo? Uma pergunta bem importante, né, uma ótima oportunidade para fazer um esclarecimento nesse sentido. Realmente a gente vê muitas informações desencontradas, então acho que o principal ponto que tem que servir de alerta para todo mundo é: os macacos não têm culpa de febre amarela, né? Quem passa essa doença são os mosquitos, não existe outra forma de transmissão. Então, a gente tem que alertar as pessoas para que elas não tenham esse pavor, esse medo ao avistarem esses animais, né, em áreas, às vezes, mais rurais, como a gente vê algumas situações. Como é uma preocupação, né, a febre amarela está na nossa região também, todos os primatas brasileiros que são os suscetíveis a doenças, né, os primatas americanos, a gente já fechou todos os recintos dele com uma tela para mosquiteiro. Então, todos os recintos desses animais estão isolados para não haver nenhum risco, né, da entrada do mosquito e deles serem contaminados. Justamente porque a gente reforça, ali são os nossos animais embaixadores, alguns deles a esperança para a espécie, como é o caso dos micos-leões, né, espécies ameaçadas que hoje só continuam existindo graças ao trabalho dos zoológicos. Então, o nosso nível de cuidado e proteção com eles é sempre o máximo possível, né? Então, o zoo já se preparou para esse período e a gente pede de novo a colaboração de todo mundo para que também ajudem a proteger os primatas no seu dia a dia. Somente ali no grupo dos primatas, são quantos hoje no zoológico? Ai, assim, rápido, fica uma pergunta difícil, mas a gente tem 3 espécies de micos-leões, 2 espécies de sagui, macaco prego, macaco barrigudo, 2 espécies de bugios, e macaco-aranha. Esses são os primatas do continente americano, né, que são suscetíveis. E aí a gente tem algumas espécies exóticas, né, o chimpanzé, babuíno, macaco japonês e macaco-pata. Que tipo de colaboração o visitante, o aluno, aquela pessoa que está nesse momento, que está visitando o Zoo Pomerode, pode ter e precisa fazer para realmente respeitar os animais? Acompanhar ao máximo a visita, né? Aquele momento ali junto com vocês, mas respeitar os animais. O que vocês pedem nesse contato, nessa aproximação com os bichos? Então, a gente, como eu disse, vai trabalhando com ações, porque os problemas ambientais hoje são muitos, né? Então, fica difícil, às vezes, numa única visita, a gente conseguir falar de todos. Mas é sempre aquelas atitudes básicas
que a gente escuta no nosso dia a dia, quanto à questão da poluição, de reduzir o consumo de produtos descartáveis, né, de destinar corretamente esse lixo. Agora, por exemplo, no mês de novembro, a gente tem uma campanha sobre o atropelamento de fauna selvagem, que é outro grande problema. Então, essa questão de atenção na estrada é importante não só para a vida humana, mas também para as vidas animais. A questão de queimadas, que esse ano também ficou bem alta, né? Todos esses outros problemas, a gente vem conversando com os nossos visitantes durante a visita, para que eles entendam que cada um fazendo a sua parte, a gente consegue fazer o tão esperado mundo melhor, né? E para quem já está ali dentro, o animalzinho que já está com vocês, esses 1.011 animais presentes, 242 espécies, o que eles esperam das pessoas que estão visitando eles? Nesse contato, nesse respeito ali na proximidade da visita? Acho que o mais importante é a gente respeitar o comportamento natural da espécie, né? Elas têm comportamentos diferentes do comportamento humano. Então, algumas espécies são diurnas, outras, por exemplo, são noturnas. Então, é muito natural que durante a visita esses animais estejam dormindo, procurando um lugar mais escondido, né? Inclusive, todos os ambientes têm o que a gente chama de ponto de fuga, que é justamente para dar essa oportunidade do animal, se ele não quiser ser visto pelas pessoas, ele não é visto, né? Então, é dar esse direito para o animal expressar o seu comportamento natural. Então, a colaboração, acho que ele pede, se o animal tá descansando, que a gente deixe ele descansar e só observe a tranquilidade dele, né? Que cada espécie tem uma rotina diferente da nossa. Ô, Thaís, uma média de quantas pessoas visitam o zoo por mês? Por mês fica difícil a gente dizer, porque temos altas e baixas temporadas, mês de férias sempre tem mais visitante, mas a gente tem hoje uma média de 250 mil visitantes ou mais durante cada ano, né? Para as escolas que querem fazer esse contato direto com vocês, tem um agendamento prévio, uma organização para receber os alunos? Isso, eles têm que entrar em contato, né, pelos telefones do zoológico, e a gente tem o setor de agendamento dentro da bilheteria, onde vai ver os horários disponíveis para que essa turma também tenha um biólogo, um monitor disponível para fazer o acompanhamento dela. E recebem alunos de todo o estado? De todo o estado, inclusive de algumas outras cidades, né? Turmas, às vezes, de ensino médio, estão em viagens de formatura, acabam passando, deixam um dia na agenda reservado para ir até o zoológico. A gente recebe também estado do Paraná, estado do Rio Grande do Sul, também recebemos visitas de grupos. Que delícia, deve ser realmente um momento mágico, né? E eu pergunto para você agora o horário de visitação, segunda a segunda, tem alguma exceção aí? Como é que também essa orientação para a gente poder finalizar a conversa aqui na Rádio CBN, já estendendo o convite para quem nos acompanha também, né? Estar um dia com vocês no Zoo Pomerode. O Zoo aberto todo dia, né? Não fecha nenhum dia no ano, feriado, Natal, Ano Novo, estaremos lá. O horário de funcionamento nesse período agora, que seria, né, o horário de verão, como de costume. Então, a partir do dia 1º de novembro até o mês de março, a gente estará atendendo das 8 às 19 horas e no restante do ano, das 8 às 18, né, sem fechar para almoço. A pessoa pode entrar às 8 da manhã e sair às 6 da tarde e realmente aproveitar o dia no zoológico. A nossa ouvinte aqui, a Rosália Marçal, ela colocou o seguinte, através do nosso Facebook, transmissão ao vivo: Zoo, prisão de inocentes. Você gostaria de comentar essa colocação feita pela nossa ouvinte, a Rosália? Sim, claro. A gente vê que muitas pessoas, às vezes, voltando à questão de talvez não ter tido uma convivência ou não ter recebido a informação correta, né? Então, a gente volta a ressaltar que o zoológico não existe para prender animais. O nosso objetivo não é ir em natureza e retirar os animais para deixar ali. São realmente animais que não têm condições de estar em outros ambientes. Vamos voltar às histórias dos animais que a gente usou hoje como exemplo. Um pinguim que não consegue se alimentar sozinho, que não consegue andar sozinho, né, ou deixar esse animal no ambiente natural, ele viria a óbito em poucos dias sem esse cuidado especial. Desse auxílio, dessa atenção especial, são abrigados no zoológico, e aqueles animais de programas de conservação, como de novo o exemplo do mico-leão, uma espécie que, se não fosse o trabalho dos zoológicos, hoje já seria extinta. Então, a gente volta a reforçar que é muito importante o trabalho dessas instituições, e o objetivo maior é que sempre a gente tenha cada vez mais animais e natureza. É para isso que todo zoológico trabalha, né? Para que o ambiente ele volte a ser saudável e esses animais possam voltar a conviver, né, em harmonia, que aumentem suas populações no ambiente natural. O vereador Silvio Zimmermann Neto, ele colocou o seguinte: o Zoo de Pomerode é um exemplo de cuidado com os animais. Com certeza, né? Todas as pessoas que estão ali, desde a equipe de cuidadores, a equipe técnica, né, como eu, como veterinário, são pessoas que dedicam a sua carreira, a sua vida diária, se preocupando em como proporcionar o melhor para cada um deles, né? Thaís, muito obrigada por estar conosco aqui hoje na Rádio CBN. Você agora volta para o zoológico? Isso, temos uma rotina lá para seguir ainda. Tá certo, bom dia para você, um bom trabalho. Obrigada, agradeço de novo a oportunidade.
Thaís, Daiane Isidoro, bióloga no Zoo Pomerode, hoje aqui em Evidência, trazendo superação, a recuperação de animais que passaram por maus tratos. E nós colocamos em evidência, inclusive, 3 histórias de animais resgatados, que estão hoje já vivendo no Zoo Pomerode. Um urso pardo, 2 elefantas e um pinguim, nessa conversa especial aqui na Rádio Que Toca Notícia.